Crise na Grécia. Torcedores da Garganta fiel na parada gay. Teatro Glaucio Rocha reaberto após anos fechado. E anos de notícias do futebol. Está começando agora o Jornal da 105. Boa tarde. Essa semana o Teatro Glaucio Rocha foi reaberto após anos fechado, apresentando uma peça sobre o episódio de Inês de Castro, terceiro canto da literatura clássica Os Lusíadas. A repórter Carolina Giovanelli se encontrou com os atores principais para falar sobre a história da peça, e com a professora Marta para falar sobre os aspectos literários da peça. Inês de Castro, no episódio lírico amoroso que simboliza a força e a veemência do amor em Portugal. O episódio ocupa as instâncias 118 e 135 do canto 3 dos Lusíadas e relata o assassinato de Inês de Castro em 1355 pelos ministros do rei Dom Afonso IV de Borgonha, pai de Dom Pedro e seu amante. É narrado em sua maior parte por Vasco da Gama, que conta a história de Portugal ao rei de Melinde. O episódio obedece um rigoroso sistema métrico, dodecassílabo, e de rima com 6 primeiros versos em rimas cruzadas e os 2 últimos emparelhadas. É considerado um dos mais belos momentos do poema. Eu estou aqui com os atores Alexis Verdun, Pedro Emanuel e Letícia Cardoso, que representam respectivamente Dom Afonso, Dom Pedro e Inês de Castro. E, bom, primeiramente, boa tarde. E eu gostaria de saber como vocês se sentem se apresentando nesse teatro tão importante para a cidade. Boa tarde. É uma grande honra se apresentar nesse teatro em sua reinauguração. E falando mais sobre a peça, quem foi Inês de Castro? Bom, a Inês ela foi uma nobre galega que era apaixonada pelo futuro rei, Dom Pedro I, e apesar de não ser casada com ele, ela teve 3 filhos. Ela morreu pelo pai de Dom Pedro, Dom Afonso IV, era descendente direta de Sancho I e trineta de Fernando de Castro. Bom, nós sabemos que a consequência do episódio de Inês de Castro é a morte de Inês, mas há 2 versões, pode-se assim dizer, sobre essa história, não é verdade? Então, Dom Pedro, diz a lenda que Dom Pedro, inconformado, mandou vestir a noiva com roupas nupciais. Sentou o cadáver no trono e fez os nobres lhe beijarem a mão. Daí falasse que a infeliz foi rainha depois de morta. Na verdade, Dom Pedro manda trasladar o corpo de Inês do mosteiro com pompas de rainha para o mosteiro de Alcobaça, em 1361, quando já era rei, portanto, 6 anos após o assassinato. E para imortalizar seu amor por Inês, Dom Pedro jurou em presença de sua corte que havia se casado clandestinamente com Inês e tornando-a assim rainha. O canto de Inês de Castro se tornou universal apenas depois que Camões o colocou em Os Lusíadas, ou essa história já havia sido contada antes? Então, o caso de Inês transformou-se intemporal e universal, mereceu um destaque especial de diversos autores em diferentes épocas, como o cronista Fernão Lopes no século XV. A história de Inês vai encontrar em Antônio Ferreira não só o seu primeiro dramaturgo, como também o que na mais íntima e perfeita fusão entre o tema e a sua transcrição teatral soube realizar, embora Antônio Ferreira não tenha seguido fielmente a versão histórica, a fábula comum, aquela tratada por Garcia de Rezende Camões. E para você, qual foi a causa principal, pode-se dizer, do episódio? A causa seria o amor proibido que acabou surgindo entre o Dom Pedro e Inês, que a partir desse amor ocorreu tudo na história. E qual seria a diferença entre a história real e a história que Camões escreveu? Camões, no canto 3 de Os Lusíadas, atenua o peso da figura de Inês como figura histórica e política, e a transforma em persuasiva mulher, que suplica a vida refém do amor. Essa sobrevivência do mito à verdade histórica deve-se em grande parte às alterações resultantes da poetização, principalmente porque depois de Os Lusíadas, a amante de Dom Pedro já não existe senão como a linda Inês, posta em sossego. Não há referências quanto à expulsão de Inês do país, e nem a tensão de relações com Dom Afonso e com os fidalgos portugueses, que temem que a sucessão do trono seja para o filho de Inês, e não de Dona Constância, que era esposa de Dom Pedro.
fazendo com que eles possam perder o poder. Se você tivesse que resumir a história de Inês de Castro, o que você diria? Bom, Inês de Castro era uma mulher belíssima e apaixonada que ensinava nos campos de Mondego. Era uma mulher correspondida e vivendo. Naquele engano de alma e apaixonada, e a esposa, sobretudo a mãe, que teme pelo desamparo dos filhos, e apela à piedade do rei e avô e ao seu perdão por uma culpa que ela não tinha, e tem uma morte contrária às leis da justiça, pois ela morreu sem culpa. E pra você, como é representar Inês? É uma honra. E pra você, como é representar Dom Pedro? Então, é uma experiência muito gratificante, até porque após o episódio de Inês de Castro, ele ficou com uma imagem muito controversa. Então, apesar de ser um desafio, é muito bom. E como você se sente interpretando Dom Afonso? É muito gratificante representar uma pessoa tão importante na história. Bom, obrigada pela entrevista. E agora a entrevista com a professora Marta, que irá nos explicar sobre o que é lirismo e as figuras de linguagens presentes na história.